Relativamente ao tema de hoje, teoria celular, é assim, a teoria celular é um tema um pouquinho vasto, ok? E eu não quero cá fazer vídeos longos. Por isso, eu identifiquei inicialmente 3 aspectos essenciais que devemos ter em conta para começar a perceber esse tema. Temos que saber definir o que é a teoria celular, temos que saber identificar quais são os cientistas que estiveram envolvidos no processo de desenvolvimento da teoria celular e temos que saber explicar os postulados da teoria celular. 3 temas iniciais, ok? 3 aspectos iniciais. Vitor, o que é a teoria celular? Teoria é conjunto de regras, leis, que estão sistematicamente relacionadas e são aplicadas para poder explicar um determinado fenômeno. Célula, ok? É entendida como unidade de estrutura e de funcionamento de todos os seres vivos. Logo, a teoria celular é o conjunto de regras, o conjunto de leis que estão sistematicamente relacionadas e são aplicadas para justificar que a célula é unidade de estrutura e de funcionamento de todos os seres vivos. Ok? Vitor, quais são os cientistas que estiveram envolvidos no processo de desenvolvimento da teoria celular? Nesta área, são vários os cientistas que deram o melhor de si para poder desenvolver a teoria celular. Mas cá eu vou destacar 3 cientistas. Robert Hooke, o inglês Robert Hooke, que em 1665 batizou a célula de célula. Ele, observando através do seu sistema de lentes que ele próprio inventou, ok? Ele viu estruturas as quais ele denominou de célula. A teoria celular foi fundamentada em 1839, produto do trabalho dos cientistas alemães Matthias Schneider e Theodor Schwann. Se tu quiseres que eu aborde mais sobre esses cientistas, ok? É só tu dizeres aí nos comentários, ok? Se esse pedido for um número considerável de pessoas que estiverem a fazer este pedido, 10, 15, 20, eu então irei fazer um trabalho relativo especificamente sobre a vida desses cientistas. Por isso, diz aí nos comentários, dúvida, tudo, diz aí nos comentários. Os postulados da teoria celular são 5. Sim, 5, ok? Isso, claro, tendo em conta aqui a referência bibliográfica. Certo, elas são 5. A célula é a unidade de estrutura e de funcionamento de todos os seres vivos. As células são homólogas. As células são unidade de reprodução dos vivos. As células nos organismos pluricelulares contêm a capacidade de diferenciação e as células nos organismos pluricelulares têm então a capacidade de totipotência. Vitor, explica tudo isso aí que eu não percebi. Lá vou. O primeiro diz que as células são unidade de estrutura e de funcionamento de todos os seres vivos. As células, elas são consideradas unidade de estrutura de todos os seres vivos, porque todos os seres vivos estão constituídos por célula. Desde os organismos unicelulares aos pluricelulares, a célula é a estrutura pela qual se define então a vida, ok? É a estrutura mais pequena em que a vida se manifesta. Por isso é que ela é considerada unidade de estrutura. Ela é considerada unidade de funcionamento porque é ao nível da célula que se manifestam os processos vitais, as propriedades vitais, ok? Como reprodução, como respiração, como alimentação, como reprodução, como troca de informação com o meio ambiente. É a partir da célula que começam a se manifestar esses processos vitais, ok? Por isso é que ela é considerada, então, unidade de funcionamento. Desta feita, se consegue perceber porque que ela é unidade de estrutura e porque que é unidade de funcionamento. Tá bem? Cabe ressaltar aqui que a substância intercelular é considerada, então, como produto da atividade celular.
ok? Produto da atividade celular. Não vamos, embora ela desempenhe um papel fundamental, mas é considerada produto da atividade celular, ok? O segundo faz referência a que as células são homólogas. Como perceber? As células são homólogas, isso faz ênfase a que as células são semelhantes, ok? As células apresentam uma semelhança estrutural, uma semelhança funcional, ok? Existem células, por exemplo, que contêm membrana plasmática, contêm núcleo, contêm o citoplasma aí. Então, bem, são aspectos estruturais semelhantes, não é? Existem células que o processo de troca de substância também são semelhantes, portanto, por isso é que se diz que elas são homólogas também, exatamente devido a esta semelhança que elas contêm. O terceiro faz referência a que a célula é unidade de reprodução dos vivos. Como perceber? As células é através do nível, ok? É a partir do nível celular em que os vivos começam a se reproduzir. Sim, ok? Mais em frente, quando os meus colegas, acredito que são os meus colegas, não serei eu, começarem a falar sobre divisão celular, ok? Sobre meiose e mitose, ok? Você vai perceber bem esse tema. Mas, cabe dizer, por exemplo, para você que está a ver este vídeo, ser como és, ok? Você partiu de uma só célula. Uma só célula. Zigoto. Vitor, o que é o zigoto? O zigoto é a fusão das células reprodutoras da mamã e do papá, dos óvulos e do espermatozoide, ok? Do óvulo e do espermatozoide. Forma o zigoto. E a partir do zigoto, através de multiplicações por mitose, então acaba formando o embrião, acaba formando aí o feto e tudo, e obtém-se você que está aí, ok? Você é produto, você saiu do zigoto. Então, só para você ver, é a partir do nível celular que começa a se reproduzir, ok? A matéria viva. Mas isso, como disse lá em frente, quando começasse a falar de divisão celular, você vai perceber melhor. O quarto faz referência que a célula nos organismos pluricelulares contém a capacidade de diferenciação. Como perceber isso? Olha, na sociedade, ok? Existem, por exemplo, professores, existem, por exemplo, engenheiros, médicos, ok? Não é uma pessoa que vai ser médico, que vai ser ao mesmo tempo professor, que vai ser ao mesmo tempo engenheiro, ok? Que vai ser ao mesmo tempo militar, ok? Então, cada pessoa tem sua profissão na célula. Cada célula tem sua especialização, tem sua profissão, tem sua missão. É a partir daí que no nosso organismo vai então surgir as células do tecido epitelial, as células do tecido conectivo, as células do tecido nervoso e as células do tecido muscular, ok? Isso tendo em conta exatamente a função principal que essas células vão desenvolver, tá bem? Por isso é que nos organismos pluricelulares, as células contêm a capacidade de diferenciação. O último faz referência que as células nos organismos pluricelulares têm a capacidade de totipotência. O que é isso, Vitor? Explica bem isso. Totipotência é a capacidade que uma célula tem de originar todas as células que você tem no teu organismo, que eu tenho, todas as minhas células, as células que estão no meu braço, que estão nos meus olhos, ok? No meu cabelo. Então, uma só célula tem essa capacidade. Você sabe qual é? Sabes como se chama essa célula? O zigoto. Sim, Vitor, recorda aí o que é o zigoto. Zigoto
é fusão das células reprodutoras do papá e da mamã, do espermatozoide e do óvulo. Forma o zigoto, ok? Então, o zigoto tem capacidade totipotência, tem capacidade de originar todo um conjunto de células, toda uma diversidade de células que estão presentes no nosso organismo. Por isso é que a célula nos organismos pluricelulares tem a capacidade de totipotência. Então, numa primeira fase, que é para os vídeos também não serem longos, ok? Eu trouxe esses três aspectos, ok? Definição, identificar os cientistas e então aí explicar sobre os postulados da teoria celular. Diz aí se você gostou do vídeo, tudo diz aí nos comentários.